Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Me chamo Murilo, sou desenvolvedor Android há mais de 3 anos e nessa videoaula nós iremos apresentar para vocês o básico sobre o ViewModel e como que nós iremos utilizar ele no desenvolvimento Android. Primeiramente, nós precisamos entender de onde que vem esse conceito do ViewModel, quando que ele veio e o porquê que ele veio. Bom, o ViewModel ele nasceu ali com o MVVM dentro da Microsoft. E ele foi criado por um engenheiro de software chamado John Guzman. Esse engenheiro de software, ele fazia parte ali de um software chamado WPF, Windows Presentation Foundation, e em 2005 ele viu a necessidade de criar uma arquitetura, que no caso é MVVM, que é Model, View Model, de tal forma que ele conseguisse se comunicar entre a View e o Model. Então, o View Model ele seria uma ponte de comunicação e através de bindings, os chamados data bytes, que ele iria alterar os valores e os dados ali em relação ao que a view esteja esperando. E com isso, esse padrão de arquitetura foi bastante difundido na Microsoft. Não foi somente utilizado nesse projeto, porque como que ela ficou famosa e muito conhecida, teve um approach muito legal e a galera começou a utilizar ela de tal forma que em 2018 ali ela veio para o Android e o MVVM ele ganhou muita força porque antigamente a gente tinha o MVP. O MVP é uma arquitetura que é o Model View Presenter. Ele ainda consegue ser um pouco desacoplado, mas ali quando você vai gerenciar os estados, ele ainda não é muito legal, porque o ViewModel no Android ele vai gerenciar o estado da view. Então, se a view ali ela vai rotacionar para não perder esses dados, ele vai trazer ali os dados de tal forma que ele consiga salvar, independente da alteração da tela, se ela for reconstruída ou construída. E por isso que o ViewModel ele é muito importante no desenvolvimento do Android e o MVP ele diminui ali as forças ali dentro do desenvolvimento. E aqui fica como que ele fica, a lógica dele e de arquitetura do MVVM, no caso aqui o ViewModel, está aqui no centro. Então, como eu falei, o ViewModel ele vai ser o intermediário entre a view e o model. Nada mais é do que a gente imagina como se fosse um garçom, você e um chefe. Você não consegue se comunicar com o chefe, certo? Quando você vai fazer um pedido, você não faz o pedido pro chefe. Você faz o pedido diretamente para o garçom. Então, o garçom ele é um intermediário entre você e o chefe. Então, por isso que o ViewModel ele pode ser representado dessa forma. Porque você ali vai ser a view, aquilo que o usuário vê, aquilo que o usuário consegue enxergar. No caso, hoje as views no Android é uma activity, é um fragment ou composable, se você estiver usando Compose no Android. E o ViewModel ele vai ser ali uma classe, como eu falei, o gerenciador de estados e de dados para view. E o model vai estar onde a lógica de negócio, na sua aplicação. Então, a view ela vai pedir alguma coisa para o ViewModel e o ViewModel ele não tem acesso aos dados. Ele vai conseguir comunicar com a camada que tem acesso aos dados, que no caso é o model. Então a view se comunica com o ViewModel de tal forma que o ViewModel ele entende esse pedido e vai pedir para o model. De tal forma que o model entende que foi pedido alguma coisa e devolve ali para o ViewModel, que o ViewModel consegue controlar e salvar esses dados através de objetos, Live Data, que nós iremos falar posteriormente. E o ViewModel, após receber esses dados, ele vai se comunicar com a View, dando esses dados. Então, vai atualizar. Pode ser tanto por binding, tanto pela forma casual que a gente utiliza no Android, que é com objetos Live Data. E é como se fosse mesmo em relação ao garçom, você e o chefe. Você pediu uma carne para o garçom vai lá com o pedido anotado e fala: chefe, usuário não, o cliente quer essa carne, faça para ele. Quando o chefe terminar de cozinhar essa carne, de fazer essa carne,
ele vai lá e traz ali, chama, né, o garçom e fala, garçom, está pronto. Pega essa carne e dá ali para aquele cliente que pediu. É basicamente isso, tá? Agora nós iremos para a prática, porque é importante a gente compreender a parte teórica, mas também muito mais importante a gente aplicar isso na prática, de tal forma que isso fixe na nossa cabeça. Vamos aqui abrir aqui o nosso projeto aqui. Eu criei aqui um projeto à parte, porque o que interessa a gente é somente a criação da classe, entender o que seria esse ViewModel. Vamos dar um new file aqui, Kotlin file. Se você estiver utilizando Kotlin ou Java, fica aí o seu critério, mas hoje em dia a prioridade é sempre Kotlin, tá? Então vai chamar main ViewModel, esse é nosso arquivo. Lembrando que para adicionar o ViewModel, esse é o nosso projeto, não precisa de nada. Você só precisa garantir que o seu projeto seja atualizado com as bibliotecas que vem por default. Porque o ViewModel, ele veio ali através da biblioteca do Jetpack Components. Então, se você criar um projeto a partir de 2018, você vai receber essa classe sem precisar adicionar nenhuma dependência. Aqui. Opa, fechei o Android Studio. Dei um command key aqui, tá? Só voltando aqui. Beleza. Eu tô ainda aprendendo como mexer com o MacBook, então às vezes eu dou um fecha-cela aqui sem querer. Na verdade foi ele que encerrou mesmo. Beleza. ViewModel. Ó, a gente vai herdar aqui dessa classe. No Kotlin a gente herda através utilizando esses dois pontos. E passar aqui o construto dele. Vamos criar uma lista. A gente não vai implementar uma camada de model, uma camada de dados. Então a gente vai chumbar aqui, né? Colocar esses valores padrão para a gente poder simular aquela nossa camada de dados. Então vai ser lista itens carro. Ela vai ser do tipo string. Vai ser um list off, porque eu não quero alterar o valor dela durante o tempo de execução. Vai chamar vai chamar banco e volante, tá bom? E aí eu quero trazer esses dados do ViewModel para View, para que o usuário possa ver. Então, como eu falei ali, tem objeto LiveData. Esse objeto LiveData, ele vai ser nada mais do que um padrão de projeto que vai estar sendo abstraído, né, que vai estar abstraindo do Observer. O Observer, ele é como se fosse um padrão que você pede alguma coisa e enquanto você não tiver, quando não tiver completado aquela tarefa de ter pego aquela coisa, né, ele vai ficar esperando e você vai ser só notificado depois que ele tiver concluído a operação. Então você não bloqueia ali a thread do usuário, né? Você não bloqueia ali o processamento para o usuário e você fica esperando ele ser feito ali, o processamento dele, e já traz para você ali e sendo notificado. Hoje nós temos dois tipos de LiveData, que é o privado, que ele vai ser alterado na classe ViewModel, e o público, que é o LiveData. Então tem o Mutable LiveData, que é como se fosse o Mutable List. Nós temos um LiveData, que você não consegue mudar o valor dele. Então vai ser privatival itens carros. Para poder diferenciar se é o Mutable LiveData, a doc do Android costuma colocar, nos recomendar que a gente coloque um tracinho, um underline, antes de criar a variável. Ele vai ser um Mutable LiveData do tipo string e passar aqui o seu construtor. E aqui vai ser o público, né, que a gente vai acessar lá da view, que vai ser o mesmo nick, ou o mesmo nome da variável, itens carros, menos o underline. E ele vai ser do tipo LiveData. Posso dar aqui uma lista, né? Lista string. Aqui eu errei, tá?
Isso. E ele vai receber o valor do itens carros. A gente vai fazer uma função aqui, que ele vai ser fun itens, buscar itens carro. Então essa função é pública, ela vai buscar ali os itens do carro e a gente vai ter um itens carros, a gente vai estar setando ele aqui, tá? Toda vez que você for buscar ele, vai dar um value nele. Nós iremos fazer, tá, esse processamento tudo na main thread, porque não tem ali um processamento grande para poder ser feito. Mas é recomendado que você faça esse processamento na thread de I/O, do coroutinas. Isso é um próximo vídeo, porque isso aqui é um conceito um pouco mais avançado. Nesse momento a gente quer somente entender o básico do ViewModel, tá? A gente vai passar aqui, que vai ser uma lista de carros. Então, a gente vem aqui, a gente vai estar instanciando aqui nosso ViewModel. Private latente var ViewModel. Então, ele só vai ser iniciado o valor aqui quando eu tiver instanciado ele, tá? Aqui, ViewModel, ele vai receber esse cara que vai ser ViewModel, se eu não me engano, só um minutinho. Voltando aqui, tá? Então a gente precisa instanciar esse valor do ViewModel para a gente poder utilizar ele. Como a gente está utilizando injeção de dependência com framework, a gente vai utilizar uma classe chamada ViewModelProvider. Dentro dela a gente vai passar o contexto, que no caso é quem está sendo chamado, né? Ou quem está chamando essa classe. No caso vai ser a main activity. A gente vai passar aqui a nossa classe ViewModel. E chamando aqui class Java. Então, nós queremos que toda vez que ele inicia aqui, que ele cria a tela, ele busque esses valores e coloque esses valores na tela. Então, buscar itens carros. E ele vai, como eu falei, né, sobre o observer, ele vai estar esperando esse valor que ele seja ali recebido, né? Então aqui, quando ele fizer a busca dos itens carros, ele vai retornar para a gente esse valor. A gente vai colocar aqui um log aqui, tá? Pra gente poder ver o que de fato que está sendo pintado na tela. Ou de fato está sendo retornado para a gente, tá? Então, teste e a gente vai rodar. Espera rodar aqui, tá? Só um minutinho. Bom, rodou aqui, a gente vai ver o que de fato ele trouxe pra gente. Aqui, ó, banco volante. Se a gente for fazer um novo debug aqui, né? Pra poder ver se de fato está entrando algum valor. Olha lá. It banco volante, que é a nossa lista que a gente colocou ali. Se eu alterar ele para dev space, olha lá, ele retorna também um novo dado aqui adicionado. Então, galera, essa foi a nossa videoaula aqui. Foi bem rápida assim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Para mais ensinamentos de modo, fica assistindo o nosso curso. Até mais.